Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva para você. Não houve balada somente após o jogo contra o Sport, houve balada também antes do jogo contra o Sport. Eu vou te contar toda essa história. As torcidas organizadas, os Gaviões vão cobrar, aliás, inclusive estão na estrada ainda, voltando do Recife. Tudo isso agora para você nesse blend de informações que ainda tem. Fabinho Soldado tem um contrato caríssimo no futebol brasileiro e no Corinthians. Vou te contar essa história, como é que está sendo avaliado o contrato de Fabinho Soldado pela nova diretoria corintiana. Vamos também falar de lateral português se oferecendo ao Corinthians. Está se oferecendo? Há interesse? Tudo isso agora nesse blend de informações e muito mais para você. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal, tá certo? Eu vou inventar aqui antes do blend as rapidinhas, tá? Do blend, por quê? Primeiro, informar algumas coisas, né? O Corinthians encerrou as atividades da categoria Sub-20B, não tem um meia, né, no Sub-20 para substituir o Garro, ainda tinha Sub-20B, né? O grupo era formado por jogadores de até 18 anos que não tinham espaço no elenco de júniors. E, enfim, né, o último passo antes da transição das categorias de base para o profissional, que é o Sub-20, claro, tá? Além da lista de dispensa ou empréstimos, né, da maioria dos garotos que integravam, né, o grupo, o Corinthians também se desfez de 4 profissionais da comissão técnica, tá? O entendimento da diretoria de que a base estava inchada e precisava ser enxugada. Então tá aí, ó, né, para vocês, decisão aí tomada, né, pela diretoria corintiana, tá? Então isso é importante. Outras coisas, já trouxe na semana passada, na quarta-feira passada, que o Corinthians tinha chegado a um acordo com o Memphis para pagar parcelado até fevereiro, depois à vista, então metade à vista, metade parcelado, já tinha falado para vocês. Também já havia, né, trazido para vocês que o Corinthians, né, já havia passado aí para vocês que o Corinthians só pensa em pagar o transfer ban no final deste ano. Então, isso aí também é uma informação que eu já venho trazendo há um bom tempo para vocês. E outra informação importante, tá, é que o Corinthians se reuniu com a Caixa, tá, essa eu não havia trazido ainda, mas é bom a gente dar uma passada nisso. O Corinthians se reuniu com a Caixa, houve a reunião na segunda-feira, e a ideia do Corinthians, né, na reunião com os executivos da estatal, renegociar os juros, né, do financiamento, né, que foram contratados aí pelo Corinthians, né, no financiamento da Neoquímica Arena, tá? O Timão quer modificar o acordo vigente que adota a taxa Selic mais 2%, né, para o modelo atrelado à variação do IPCA, tá? Então essas rapidinhas aí antes da gente entrar nas informações que a gente tem aqui agora para você. Primeira informação, João Cancelo, né, usa a camisa do Corinthians, né? O lateral direito João Cancelo apareceu nesta terça-feira usando a camisa do Corinthians em uma publicação nas redes sociais do atacante Malcom, né, que é formado nas categorias de base do Corinthians. O post tem uma música com participação de Memphis Depay como trilha sonora, tá? Aí tá escrito aqui, ó, o meu gádio é muito Corinthians. Escreveu Malcom na publicação que mostra o português de costas usando a camisa do Timão de 2024 com o nome de Cancelo e o número 20, tá? Cancelo e Malcom, você sabe, eles jogam juntos, né, no Al Hilal da Arábia Saudita. Não é a primeira vez que o lateral, né, que defende a seleção de Portugal utiliza a camisa do Corinthians. Ele apareceu outras vezes com a camisa, né, do clube, tá? Em junho deste ano, no Mundial lá de Clubes, o Cancelo disse ter admiração e carinho pelo Corinthians, abre aspas. Eu ainda não fui ao estádio do Corinthians, mas o que eu vejo da torcida, o Malcom disse muitas coisas, são coisas às quais me identifico. Minhas cores favoritas são preto e branco e gosto muito do Corinthians. Tenho amigos do Brasil que são corintianos também e por isso eu gosto, tá? A questão é a seguinte, né? O João Cancelo tem vontade de jogar no Corinthians e é um nome que agrada a cúpula corintiana, tá? Eu perguntei, falei, o português se oferece toda hora. Agrada, seria interessante, foi o que eu ouvi. Mas isso aí só para 2026 e quando o transfer ban tiver pago. Mas é um nome que agrada gente graúda lá no Corinthians, hein? O Jorge Nicola trouxe uma informação que o Fabinho Soldado, né, ele recebe 400 mil reais por mês, né, um pouco mais de 400 mil reais por mês no Corinthians de salário. E eu fui, né, tentar confirmar essa
essa informação, né, do soldado, tá? E não vi, né, a matéria do Nicola, né? Eu vi vocês falando sobre isso, tá? Tô até abrindo aqui, ó, Fabinho Soldado ganha 16 vezes mais no Corinthians do que no Flamengo, tá? Fabinho Soldado escapou da demissão, enfim, né? O Nicola apurou que ele ganha 400 mil, que fazem dele um dos mais bem pagos do país. Somente o José Boto, né, homem forte do Flamengo, tem salário superior, o português ganha 500 mil reais, tá? E o Rodrigo Caetano e o João Paulo Sampaio faturam 400 mensais na CBF e na base do Palmeiras, respectivamente. O Fabinho Soldado, né, teve seus vencimentos multiplicados por 16, desde que trocou Corinthians pelo Flamengo. Ele ganhava 25 mil reais por mês lá, tá? Tinha um contrato no Corinthians com Augusto Melo de 250 mil. Antes de sofrer o impeachment, o presidente ainda garantiu um aumento a Fabinho Soldado para 400 mil. E o que eu trago de novo? Primeiro que, né, dentro do Corinthians me falaram que o valor é esse mesmo. E segundo, que o Corinthians talvez possa até abrir uma investigação, né, para saber se realmente esse aumento que foi dado de 250 para 400 mil foi quando o Augusto já sabia que ia sair e deu uma semana antes aí o aumento antes de deixar o clube, tá? Isso está tendo uma investigação interna no clube, uma apuração interna no clube para saber se houve esse aumento já com o Augusto de saída do clube, né? E querem entender qual seria o motivo, né, do aumento, já que ele estava de saída do clube, se o Fabinho merecia esse aumento, se estava estipulado em contrato. Então o contrato do Soldado no Corinthians passa agora por apuração e investigação dentro do clube. O que você acha? 400 mil reais por mês é o segundo dirigente mais bem pago do futebol brasileiro. Você acha que vale? Comenta aqui embaixo. Agora, meus amigos, nós vamos falar de balada, tá? Vocês viram aí os prints, os vídeos que surgiram hoje, né, de jogadores do Corinthians, né? No vídeo aparece o Garro, aparece o Hector Hernandes e aparece o Carrillo na festa, né, de um blogueiro, né, John Vlogs, né, sei lá o nome dele, enfim, eu não acompanho. O que acontece? Enfim, além dessas postagens aí que saíram, né, são fisioterapeutas, muita gente trabalhando ali em prol, né, de colocar esses jogadores em campo o mais rápido possível. O Corinthians tem até batido recordes, né, em relação a isso. É tanta gente que entra no DM e o Corinthians tenta tirar o mais rápido possível de lá. E isso atrapalha na recuperação dos jogadores, é claro, né, há um entendimento que eu também tenho, né, que eu citei para vocês hoje, de que o jogador pode sair, mas tem que ter um bom senso. E aí, gente, eu apurei coisa pior. Houve balada antes do jogo contra o Sport, antes da viagem para Recife, tá? Essa informação eu recebo, né, de dentro dos Gaviões da Fiel, fontes que eu tenho lá dentro, me falaram, tá, que isso não caiu bem. Eles sabem quem são os jogadores, né, enfim, né, há cariocas, tá? Eles estão até tratando assim um apelido, né, dos cariocas, né? Enfim, há jogadores cariocas, tá? E eu não vou citar os nomes aqui, mas você já, né, isso vai ser externado, você já deve imaginar também, tá? E a torcida uniformizada promete cobrar, tá? Só para vocês terem uma ideia, os Gaviões da Fiel, os caras estão no ônibus agora, nesse momento que eu gravo o vídeo, eles ainda estão voltando de Recife, eles estão chegando em BH agora, só para você ter uma ideia. Hoje é terça-feira, tá, que eu gravo esse vídeo, né, o torcedor foi lá, paga ingresso, ida e volta, né, chuva, sol, cansaço, perrengue, e os jogadores, né, do Corinthians vão para a balada antes do jogo contra o Sport, né, acho que explica também, porque foi muito semelhante ao que aconteceu contra o São Paulo, quando foram antes, para a balada antes do jogo contra o São Paulo, o time se arrastou em campo. Eu acho que a gente viu um Corinthians se arrastando em campo também contra o Sport. Eu não vi isso que o Dorival falou, de pegada, de jogar para igual, eu não vi essa pegada nesse jogo, tá? Discordo totalmente do Dorival, né? Eu vi um time ali numa preguiça violenta em campo. Então houve a balada, tá? Antes da viagem para Recife. Os torcedores uniformizados sabem o local, sabem tudo, tá? E eles prometem que vão cobrar, até porque, né, eles estão lá pagando preço pelo clube
pelo time que torce, que amam, né, estão no ônibus ainda, repito, né, nesse exato momento o ônibus está chegando em BH ainda, há uma longa viagem pela frente, e os jogadores do Corinthians, antes e depois do jogo, nem se importam com a derrota para o Lanterna e vão para a balada, né, enfim, e pior ainda é ir antes do jogo, né, acho que é pior essa apuração minha, pior ainda mais a situação, porque antes do jogo, né, nem foi depois, os que foram não estão nem jogando, mas mesmo assim também não dá para passar pano, porque precisa se recuperar para estarem em campo o mais rápido possível, principalmente o Garro, que é questão muscular, né? Então, gente, há um descontentamento grande, tá? Depois não digam que eu não avisei, e lá dentro, né, da torcida já estão chamando do bonde dos cariocas, meu amigo, e tem gente que, né, enfim, ainda nem jogou direito. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo.